Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui pelo CE José Herculano Pires para mais uma palestra ao vivo. Hoje é dia 12 de agosto e o nosso tema será o papel do homem na criação. Certamente que isto é um assunto que suscita reflexões muito positivas, principalmente no sentido que muitas vezes as perguntas mais simples nós não ousamos fazer. Seria: quem sou? De onde venho? Para onde vou? Né? Qual o meu propósito aqui na Terra? E certamente isto faz muita diferença se a gente refletir, porque pode mudar nosso posicionamento com relação à vida que estamos vivendo. Bem, o assunto realmente interessante, fica aí conosco. Nós estamos aqui já com o Fábio Pérez, meu amigo, meu irmão de ideal. O Fábio, para quem não conhece ainda, ele é trabalhador, palestrante espírita, dirige um trabalho no Herculano Pires e é o atual presidente do Herculano Pires. Fábio, muito boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Vec. Boa noite aos ouvintes, aos frequentadores do Centro Espírita José Herculano Pires, seja ele a casa física, seja ele a casa virtual que nós temos agora, aqueles que estão chegando hoje na página do Facebook. Agradeço você, Vec, a essa oportunidade, né? É sempre uma oportunidade de estarmos estudando um pouco mais da doutrina, nos preparando para isso. Espero que as pessoas gostem. Esse é um tema que já faz um bom tempo que eu não falo sobre. Foi uma palestra que preparei em 2015. Espero que ao final as pessoas saiam satisfeitas. Tenho certeza que sim, Fábio. Como falei, a gente já tem aí um pouco tempo de vivência no assunto e temos boa vontade, né? Certamente que a espiritualidade nos ajudará. E nós vamos, antes de começar, falar para o pessoal, se quiser preparar um copo de água, nós vamos, no final, fazer uma vibração para a fluidificação da água, né? Quem quiser também fazer perguntas, pode fazê-lo pelo chat. Nós vamos procurar encaixar na hora que elas aparecerem aí, forem aparecendo. Já estamos vendo algumas amigas nossas, a Elaine Franco, boa noite, Elaine, a Ivana Polo, a Sueli Galego, olá, Sueli, e certamente que a Joana também estão entrando e vão chegando aos poucos, né? Então, já nós iniciamos a palestra propriamente dita. Antes eu queria fazer uma vibração, desejar que a paz de Jesus esteja no coração, nos lares, nos afazeres de todos que nos ouvem, e que esse momento, essa reflexão em torno desse assunto possa ser interessante e ajudar aqueles que estão buscando, né, a encontrarem uma resposta, uma saída, uma esperança aí nos seus problemas, nas suas dúvidas. Queremos pedir também, especialmente para o Fábio, que aqui está, que ele possa estar bem tranquilo mesmo, e conseguir trazer todo o material que ele preparou com afinco aí, tá? Nós estamos ouvindo aqui também, recebendo a Sônia Leite. A Joana já estava aí. E então, nós já podemos começar, né? Então, como falamos hoje, o tema é o papel do homem na criação, né? E eu queria, então, passar para o Fábio, para ele já começando. Fábio, aí, o conceito de Deus, muita gente acha que Deus fez a criação em 6 dias, e de lá para cá está descansando. É assim mesmo que funciona, Fábio? Começa aí, mostrando para nós aí o que é verdadeiro e o que não é muito. Excelente introdução, Vec. A criação que nós vamos falar um pouco, né, sobre o papel do homem, o nosso papel, do ser humano,
é a criação de Deus, né? E como eu falei no nosso vídeo introdutório de convite para hoje, né, na segunda-feira, a doutrina nos traz um conceito diferente de Deus, né? Elimina aquele Deus humano e traz o conceito do Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. E a doutrina traz esse conceito porque, seguindo até uma questão científica, né, todo efeito tem uma causa, né? E quando nós olhamos para os efeitos da natureza, do nosso planeta, do nosso sistema solar, são efeitos grandiosos, né? Então, a causa desses efeitos tem que ser grandiosa, por isso a inteligência suprema. E nós passamos a entender, então, que Deus cria o mundo material, os mundos, a sua criação do universo, que não se cessa, através de leis naturais que o próprio homem, através da sua ciência, já conseguiu identificar, não é? E por isso mesmo que a doutrina está sempre com a ciência. Mas, além da criação daquilo que nós conhecemos no mundo material, Deus cria, então, o Espírito. O Espírito que, segundo o conceito do Espiritismo, né, existem duas questões no Livro dos Espíritos, uma que questiona, Kardec questiona o que é Espírito, e outra, como nós podemos definir o Espírito, né? Então, o princípio universal inteligente do universo e os seres inteligentes da criação. Então, nós percebemos aí a palavra inteligência. A inteligência é a capacidade da gente compreender, de resolver problemas, conflitos, de nos adaptarmos, de raciocinarmos. Ou seja, ele cria seres com uma inteligência, um princípio de inteligência, uma inteligência rudimentar, e nós vamos aprender que essa inteligência ela começa a progredir, não é? Então, quando nós falamos da progressão dos espíritos, quem são os espíritos? Quem somos nós? Nós somos espíritos também. Porém, hoje somos espíritos que estão passando por uma experiência encarnatória. E aí nos leva à próxima questão. Sim. Que Kardec pergunta: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Qual a finalidade da nossa encarnação? Se nós formos questionar isso para qualquer espírita de longa data, ou mesmo aqueles que estão iniciando a doutrina, a primeira resposta vai ser para progredir, para evoluir, para se purificar, para reforma interna, para reforma interior, né? Isso vai ser o primeiro ponto que vem à cabeça de qualquer espírita para responder. E é exatamente o que a resposta, a primeira parte da resposta do Espírito da Verdade vem de encontro com isso, né? Deus impõe a encarnação para que nos leve à perfeição, né? Para que nós sim expiemos, para que nós sejamos provados, para então chegar, através da experiência corpórea, a essa perfeição. Mas o que chama a atenção e que nos direciona para a reflexão da noite é a segunda parte da resposta. E aí eu vou ler na íntegra. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo em harmonia com sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, ele também progride. O Espírito da Verdade, ele não fala que Deus coloca espíritos superiores para enfrentar ou para seguir as suas ordens. Ele fala espíritos. Então, dentro desse conceito, todos nós estamos inseridos. Então, todos nós temos um papel, uma parte nessa obra. E aí nós podemos continuar a reflexão
da seguinte forma: Vec, Deus faz milagres? Olha, Fábio, da minha parte eu entendo assim, que ele pode fazer o milagre que ele quiser, mas tem a impressão que não tem necessidade, não é mesmo? Exato. Então vamos lá, o conceito de milagre na teologia, o conceito religioso, é quando Deus derroga suas próprias leis para mostrar a sua grandeza. Então, quando nós olhamos esse aspecto, se a doutrina nos ensina que Deus cria, Deus é perfeito e cria leis perfeitas, por que é que seria necessário ele derrogar sua própria lei para mostrar a sua grandeza? Se as suas leis naturais são grandes, são grandiosas. E há outros conceitos do milagre, que é aquilo que é maravilhoso, fantástico, e aí nós podemos falar assim, a maravilha da vida, né, da vida na Terra, é fantástico, então é um milagre a vida na Terra. Dessa forma, nós poderíamos falar que é um milagre. E aí alguns atribuem o milagre a tudo aquilo que não há explicação. Mas a doutrina também vem nos ensinar e veio nos trazer que há leis que regem um mundo extracorpóreo, né? Que tudo que era extracorpóreo sempre foi atribuído ao fantástico, a fenômenos paranormais, e a doutrina já veio dizer, não, que existem leis que regem o mundo espiritual e que o mundo espiritual tem uma relação constante com o mundo material. Ou seja, não tem milagre, não é? Existem coisas, talvez, que nós não consigamos explicar ainda, que o homem talvez possa falar, nossa, isso é fantástico, é um milagre porque ninguém tem explicação. Não tem explicação porque o ser humano ainda não atingiu um ponto intelectual de evolução onde ele consiga entender determinadas coisas. O próprio conceito de Deus, quando nós colocamos a inteligência suprema, a causa primária, é porque nos falta palavras, nos falta vocabulário para dizer o que é Deus, com palavras, não é? Então, desse ponto de vista, não existem milagres. A doutrina diz que não existe. Então, se não existem milagres, existem leis naturais, e existe o que se fazer no planeta, né? Como, por exemplo, se você puder passar para o próximo slide. Se nós olharmos essas figuras, nós vamos ver aí, ó, uma máquina a vapor, locomotiva, um bonde elétrico e um trem-bala. Uma casa simples, né, que os índios ou os selvagens usavam, uma casa um pouco já de uma casa de barro, simples, e uma casa maravilhosa. O que nós temos aí? Nós temos um progresso. O progresso é uma lei. O Espiritismo nos ensina que o progresso é uma lei. Agora eu lhe pergunto, Deus, se não existe milagre, ele se materializa aqui para produzir esse progresso? Para fazer com que as invenções se melhorem, para que as coisas evoluam, para que nós tenhamos maior comodidade para nos locomover de um país ao outro, para que nós possamos ter uma melhoria de vida, de um padrão de vida. Ah, mas isso é uma melhoria material. Mas dentro do conceito evolutivo, né, a doutrina sempre nos traz que existem duas evoluções. A evolução intelectual e a evolução moral. Ambas não correm ao mesmo tempo, mas ambas são necessárias para que o espírito atinja o grau de evolução, de perfeição que ele precisa. E nos explica também que nos mundos mais felizes, a vida material é menos penosa, né? Existe menos sofrimento, a vida é mais longínqua. Então, tudo isso é parte de um contexto que faz parte da evolução material do planeta. Então, eu crio tecnologias para tornar a saúde melhor, para tratar melhor as doenças, para que o homem possa viver mais e aproveitar melhor a sua encarnação. Há teorias que dizem que o corpo físico foi programado para viver 150 anos. Nós tínhamos, talvez, aí, há 30, 40 anos atrás, talvez menos, uma média de vida muito menor do que nós temos hoje, talvez 40, 50 anos,
Hoje, talvez, a vida média é 70, 60. Ou seja, isso é parte, é preciso que o homem estude, que o homem progrida, para que isso ocorra, né? As tecnologias que nos permitem hoje estar aqui, ó, mesmo numa pandemia, não é? Mesmo com todas as dificuldades de nos encontrar presencialmente, nós conseguimos, através da tecnologia, continuar os nossos estudos, seja ele um estudo moral, como estamos fazendo agora, seja ele um estudo intelectual de uma faculdade. A própria cura para a Covid, ela não vai surgir de um milagre, ela vai surgir de todas essas pesquisas que estão sendo feitas hoje por vários pesquisadores do mundo todo, na Rússia, na China, em qualquer lugar que seja. Ah, mas Deus não tem papel? Tem papel, ele irá nos intuir através dos seus trabalhadores, os espíritos superiores, seremos intuídos, seremos iluminados para que nós façamos esse papel, né, de achar essa cura. E para isso, se você puder seguir adiante. Agora, para que nós possamos, né, realizar o progresso, foi preciso que Deus também, digamos assim, criasse algumas leis para nos dar uma forçadinha, né, uma cutucadinha. Porque muito provavelmente, se isso não acontecesse, nós iríamos nos acomodar, talvez nós iríamos ficar ociosos. Então, a doutrina espírita, ela nos traz que o trabalho é uma lei. Então, existe a lei do trabalho, né? Nós fomos lá no Livro dos Espíritos, existe um capítulo que vai falar sobre a lei do trabalho. Então, Kardec até perguntou a espiritualidade, né? O espírito da verdade, da codificação, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, né? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Bom, há um bom tempo atrás, na época da Roma, na época da Grécia, o trabalho braçal, ele era uma significação de inferioridade. Ele não era tratado como algo que engrandece o homem. Hoje, nós vamos entender nos ajuda a entender isso, essas questões que foram colocadas aqui, que o trabalho, sim, engrandece o homem. Olha, um outro ponto interessante. O homem tem que trabalhar mais, muitas vezes, para atender às suas necessidades e os seus prazeres. O trabalho, ele serve, então, para instigar o homem. Por que é que nós... Veja só, a gente cria prazeres muitas vezes artificiais, necessidades artificiais, que muitas vezes nos obrigam a nos especializar mais, para arrumar um emprego melhor, para que nós possamos ter um rendimento, um salário melhor. Então, as coisas vão acontecendo, muitas vezes elas parecem estar se desviando do caminho. Ah, por que eu preciso de tantas coisas materiais? Realmente, nós aprendemos e precisamos, na medida do possível, nos desapegar, procurar nos espiritualizar durante a vida material, mas veja que Deus acaba criando uma forma de que essas próprias necessidades e prazeres nos alavanquem para que nós continuemos trabalhando e buscando nos melhorar a nossa condição de vida. E a outra questão, né, porque então que o trabalho é imposto ao homem, é uma consequência da nossa natureza, ou seja, lá no passado o homem trabalhava para poder se alimentar. Primeiro ele foi caçar, depois ele aprendeu que ele podia cultivar, que ele podia criar o animal. Então, o primeiro objetivo do trabalho do homem foi se sustentar o corpo físico. Como ainda se nós formos analisar as nossas necessidades básicas, a alimentação está dentro da necessidade básica fisiológica nossa como encarnados. Então, eu preciso trabalhar para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o trabalho ao longo das décadas e dos séculos, ele foi aumentando a complexidade intelectual que nos forçou a estudar, nos preparar, a interagir melhor com as tecnologias. Isso, então, faz com que nós
busquemos o aperfeiçoamento do intelecto. Sim, é bom colocar também... Sim. Permita-me, vou te cortar um pouco o raciocínio, sim, mas claro. o trabalho também, já que você está falando do avanço das coisas, ele tem cada vez mais ficado menos braçal, vamos dizer assim, né? As máquinas têm ajudado o homem, tem ficado mais intelectual e menos os homens têm que fazer força, aqueles sacrifícios enormes que eles faziam no passado também, né? Exato, exatamente, é bem colocado, Vec. Na verdade, nós criamos uma necessidade de intelecto e estamos descendo a necessidade braçal, que também faz parte daquilo que comentamos ainda há pouco, né? Para tornar a vida melhor, menos penosa. Aí o grande desafio do homem, né, quando alguém for questionar, mas a tecnologia, infelizmente, ainda por conta da ganância do homem, ela acaba tirando postos de trabalho, as pessoas ficam sem emprego, muitas vezes. Mas isso é um balanço, né? É um equilíbrio que o homem tem que buscar. Ou seja, ok, eu estou me desenvolvendo tecnologicamente, mas agora tem que olhar ao lado e olhar como que eu vou resolver esse problema do ser humano, onde eu preciso que todos tenham sustento, que todos possam se alimentar, ter saúde. E nos mundos superiores, né, a doutrina nos ensina que o mais poderoso alavanca o menos, né? Nós não chegamos ainda nesse estágio, mas em algum momento nós chegaremos. E muitas vezes, falando ainda do trabalho braçal, de toda essa questão do trabalho, muitas vezes nós pensamos em algumas situações da nossa encarnação, ou de encarnações, ou do passado das encarnações do homem, e achamos que ela não colabora com a criação. Vou dar um exemplo aqui e falar um pouquinho dos exilados de Capela, os famosos exilados de Capela. Sim. Existe um livro, né, que chama Exilados de Capela, o livro A Caminho da Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, também comenta sobre esses povos. Então, o Capela passou por um processo, um planeta da constelação de Capela passou por um processo de evolução, como a Terra está passando agora, né, para um planeta de provas e expiações para a regeneração, e haviam ali espíritos que, por ainda estarem arraigados ao mal, a ignorância das leis de Deus, não poderiam mais seguir encarnando naquele orbe e precisaram, então, encarnar num outro mundo onde ainda o estágio evolutivo fosse de provas e expiações. Então, primeiro ponto, os espíritos não foram simplesmente colocados aqui no planeta Terra, eles não foram retirados do planeta deles e simplesmente colocados aqui. Dita o livro que houve uma reunião onde o próprio Cristo, que é o governador da Terra, que a doutrina nos ensina, se reuniu com esses espíritos, informando que eles estavam sendo exilados do planeta, óbvio pelo comportamento deles, mas que eles seriam, então, levados aqui à Terra, não só para espiar ou para ser punidos, né? Quando a gente fala do exilado, a primeira coisa que nós falamos é na punição. Pensamos na punição. Ele está sendo punido. Mesmo que seja a autopunição pela lei de causa e efeito. Não. Eles tinham uma missão. A missão era encarnar na Terra, junto com espíritos que eram mais atrasados intelectualmente, os primeiros encarnados na Terra, para que, passando os seus conhecimentos intelectuais, eles pudessem, então, ajudar esses espíritos aqui da Terra a alavancar o progresso. Tanto é que os mais famosos, né, que nós falamos aí, são os egípcios, onde a história nos contou construções maravilhosas, projetos de engenharia que, para aquela época, sem nenhuma tecnologia, até hoje, muitos não sabem explicar como se produziam as pirâmides, a esfinge e tudo que eles tinham para sustentar
a vida. E aí, só fazendo um pontinho que foge um pouquinho do nosso tema, mas que eu achei interessante que o Haroldo colocou, o Haroldo Dutra, numa das suas palestras. Tenho certeza que muitos de nós questionam assim, óbvio que eu não sei quem são os espíritos da Terra, né, que encarnados na Terra, que quando a Terra se tornar definitivamente um planeta de regeneração, vão ter que ser exilados da Terra. Eu não sei qual é o nível, mas, enfim. Mas aí o Haroldo falou assim, bom, muita gente questiona, mas, poxa, a gente tem um planeta super tecnológico, né? Com toda essa tecnologia, nós vamos ser exilados para um planeta que não tem nada, que não inventaram a roda ainda. Aí ele falou assim, bom, quando você está na escola e você repete uma série, você não continua da metade, né, do segundo bimestre, do terceiro bimestre para frente. Você começa lá do começo. Então, a referência que ele usa, a comparação para nós, é bem ilustrativa, né? Ou seja, nós estamos voltando para um planeta no mesmo estágio macro, né, que é de provas e expiações, mas no começo. Por quê? Porque provavelmente nós teremos o mesmo papel que os exilados tiveram. Então, mesmo espíritos inferiores, que ainda estão ali no mal, têm uma função dentro da criação. Eles vão ajudar no progresso dos planetas. Outro exemplo, se você quiser passar, Vec, são os missionários, que é uma outra interpretação que geralmente nós espíritas fazemos, que nós achamos que missionário foi Jesus, né, que foi o Messias, que são os espíritos mais elevados, né, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, espíritos mais iluminados que a nossa média, digamos assim, né? Só um pouquinho, né, Vec? Mais que a gente, assim, só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas, o mesmo livro, O Caminho da Luz, ele coloca vários exemplos de missionários que, inclusive, faliram, declinaram durante a sua encarnação das suas missões. Napoleão foi um, ele tinha o objetivo de restabelecer o equilíbrio ali na França, na Inglaterra, mas é citado lá que, infelizmente, pela vontade de ter o poder, ele acabou, né, declinando dessa missão. Maomé, o objetivo de Maomé era escrever o Alcorão baseado nos ensinos do Cristo, mas aí foi seduzido pela fortuna até que era da esposa, e acabou se divergindo dos ensinamentos, escrevendo um Alcorão um pouco mais radical. E aí ele fala de muitos outros. Eu te pergunto, nós não podemos ser missionários? Você acha que nós podemos ser missionários, Zeke? Talvez num nível bem abaixo. Então, quando a gente fala missão, tem uma pergunta também do Livro dos Espíritos que eu não me lembro, que ela faz exatamente essa referência. E ela faz a referência à missão como se fosse a prova. E eu vou te dar um exemplo, que a gente pode interpretar uma missão como prova. Eu vou receber um filho com um certo grau de deficiência. E não é a minha expiação. A expiação é daquele espírito. Para mim, vai ser uma prova. Mas não deixa de ser uma missão. Levar esse espírito à encarnação até o final, para que ele possa expiar o erro do passado. Eu posso declinar dessa prova, dessa missão, como o Napoleão fez, como o Maomé fez? Infelizmente pode. Nós temos o livre-arbítrio, né? E nós a qualquer momento podemos tomar decisões erradas, né? Exatamente. Vamos pegar várias figuras da humanidade que, se nós formos falar moralmente... Pode falar, Vec. Dom Pedro, por exemplo? Sim, por exemplo, exato. Em algum momento o Brasil precisava ter a sua independência, não precisava? Precisava ter alguém que tivesse, nem que fosse a força política para que isso acontecesse. Ele tinha uma missão. Albert Einstein era um espírito perfeito moralmente?
ele não teve um papel fundamental em todas as suas teorias, e outros muitos aí, o Hopkins, né, que acabou a sua encarnação numa cadeira de rodas, por exemplo, também, você acha que ele era um espírito perfeito? Aliás, as grandes figuras da humanidade que trouxeram grandes ensinamentos materiais, intelectuais para nós, tinham muitos problemas de relacionamento, então não eram espíritos perfeitos moralmente. Então, nós não podemos atribuir a missão somente a espíritos perfeitos. Então, é o contrário. As missões vêm para espíritos imperfeitos. Essa é a... Exatamente, mas assim, por isso que eu toquei no assunto, porque muitas vezes as pessoas que pensam que nós e os missionários, esses missionários todos, não têm Não, eles encarnaram com aquele objetivo, desenvolver aquela teoria, de trazer certo ensinamento, de descobrir a lâmpada, descobrir a máquina a vapor. Alguém precisava fazer isso. Deus não poderia vir aqui, um espírito superior, ele poderia o quê? Intuir aquele espírito durante a sua pesquisa, durante o seu trabalho. Mas ele não poderia se manifestar, se materializar aqui e fazer o trabalho. Não está dentro do processo evolutivo da Terra. Então, é para isso que eu chamo a atenção, né, ao papel de todos nós dentro desse processo evolutivo da Terra. E aí nós podemos... Pode falar, vamos lá. Dentro dessa colocação que você fez, aliás, muito bem colocada, Fábio, todos nós temos missões que para nós são importantíssimas, de acordo com o que nós prometemos lá, a nossa programação, são importantíssimas. E muitas vezes nós falimos nas missões menores ainda, né? Os grandes missionários, às vezes, faliram em grandes missões, mas nós estamos falindo, às vezes, em pequenas missões, né? Sim, isso tem que ser considerado. Claro, com certeza. E aí a gente pode... Vamos lá, fala lá. Eu não sei se... questão da fortuna, você vai citar? Isso. Qual que é a utilidade, então, providencial da fortuna? A fortuna, porque muita gente acha, mas se a fortuna fosse só para causar problema, por que Deus permite? É uma pergunta que às vezes a gente ouve, né? O que podemos falar disso? Exatamente. Nós sabemos que existem pessoas que possuem muito poder, um poder financeiro muito grande na Terra, né? E essas pessoas, claro, voltando ao ensinamento moral, é claro que a prova da riqueza ela é muito superior à da pobreza. Óbvio que ser pobre é difícil, ninguém pode negar. Mas o rico, ele tem tudo que ele quer, mas é aí que está. A facilidade, muitas vezes, não faz com que ele produza o que deveria, né? Falando na questão moral. E, às vezes, a gente vê, por conta da busca da fortuna, ou o aumento exacerbado da fortuna, o cometimento de muitos crimes, de muitos males ao semelhante, à população, aqueles que estão sobre os seus cuidados. Mas, por outro lado, nós vivemos num mundo capitalista. Óbvio, não é todo capitalista, né? Existem alguns países socialistas, mas a grande maioria capitalista, onde é preciso ter recursos financeiros para que você produza, para que você faça as coisas acontecer. Então, o dinheiro é necessário para quê? Para que se tenha investimento para desenvolvimento tecnológico, para que as pessoas possam desenvolver o seu intelecto. Enquanto as pessoas não usam de bolsas de estudo, né? São financiados por grandes empresários. Tem um lancezinho lá que é óbvio, o cara quer lá no final, lá, que nem os caras estão pesquisando, os laboratórios estão pesquisando a vacina do Covid. Todo mundo quer a solução do Covid, mas todo mundo está concorrendo para ver quem acha primeiro para ganhar dinheiro. É uma verdade. Mas se você não tem... Vamos supor, eu tenho muito dinheiro e eu não quero fazer nada. Eu vou deixar no banco lá, rendendo, só. Que utilidade teve essa fortuna minha? Nenhuma.
né? Então, existem muitos homens ou muitas corporações que têm muito, mas investem muito, fazem com que isso aconteça. Então, se o dinheiro, né, como diz no trecho aí do Evangelho, não é um elemento direto do progresso moral, a fortuna, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual, né? O homem, então, tem por efeito, por missão, trabalhar para a melhoria do globo com esse dinheiro, deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la em outra. Ou seja, se não tiver o recurso financeiro, daqui a pouco está todo mundo passando fome. Então, a fortuna é necessária, né? É um mal necessário, digamos assim. Cabe a nós, se em algum momento a tivermos, fazermos com que ela produza bons frutos, né? O melhor uso dela. Quando Jesus disse que é mais fácil um camelo, uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, ele estava dizendo que a fortuna ela é mais perigosa. É uma prova muito perigosa, porque ela traz muito arrastamentos, né? O dinheiro pode comprar, o dinheiro pode provocar aí uma série de situações, né, na cabeça das pessoas, que pode fazer a pessoa fazer muito mal, como você falou. Mas, por outro lado, ela bem dirigida, bem administrada, é um fator importante de progresso, como você falou, né? Exatamente. Um outro ponto, né, que o Evangelho também nos traz primeiro, a gente sabe que o progresso ele é para todos os seres da criação, né, sejam eles animados, inanimados, os animais, né? Então, em algum momento, todos irão evoluir. Se a gente for falar um pouquinho disso, que eu acho que eu acabei pulando, sobre os animais, muitos acham que o animal não trabalha e por isso seria injusto Deus, por exemplo, conceder o alimento para ele. Mas aí existe um contexto aí que é o seguinte, nós podemos achar que não, mas todos os animais trabalham também. Primeiro, se nós olharmos a cadeia natural, todos os animais estão envolvidos nessa cadeia, e se essa cadeia se quebra, a própria natureza tem uma reação negativa tremenda. Por exemplo, pássaros, abelhas, morcegos, eles não são responsáveis pela polinização do planeta, fazendo com que as florestas e as vegetações continuem a nascer. Então, eles também trabalham. E aí tem um outro ponto que é o nosso ponto. Qual a nossa relação com esses seres, né? Com essas inteligências muito primitivas, né? Eles, com o nosso contato, eles também vão aprendendo, também vão evoluindo com o contato do ser humano. E talvez em algum momento, segundo teorias, em algum planeta no estágio inicial, eles talvez se tornem espíritos, não aqui mais, que não se comporta mais espíritos primitivos, mas talvez, quem sabe, né, se tornem. Então, Deus quer que tudo cresça, tudo evolua. E até a destruição que muitos de nós causamos, que é realmente penosa, que parece tragédias, e que são tragédias em muitos casos, muitas vezes são alavancas de transformação para o homem. Eu vou dar um exemplo terrível. Hiroshima e Nagasaki. Eu nunca fui, mas quem diz que vai hoje, quem já foi lá, diz que a evolução depois foi assim tremenda nesses locais. Então, assim, precisava acontecer aquilo? Não, né? Mas, em certo ponto, aquilo acabou sendo benéfico para aquela região, fez com aquilo que se transformasse, progredisse. Então, mesmo até a destruição faz parte do progresso, né? Existe lá a lei da destruição, se nós quisermos estudar isso na doutrina espírita. E aí o progresso, quando nós vamos
como que o progresso intelectual que a gente falou tanto aqui, se nós queremos participar dessa criação evoluindo intelectualmente, o que isso pode me ajudar no meu progresso moral? Ele que ocorre ao mesmo tempo? Não, a doutrina nos explica que não segue, o progresso moral não segue o intelectual. Haja visto se nós olharmos para nós mesmo hoje, seres humanos, nós estamos muito mais evoluídos tecnologicamente do que moralmente. Isso é fato. Né? Apesar do planeta estar em transição, nós ainda não estamos conseguindo, né, muitas vezes, manter o equilíbrio. Mas, com o desenvolvimento do intelecto, nos torna mais fácil discernir o certo e o errado. Vamos ao exemplo dos animais de novo. O animal ele não age por instinto, um animal selvagem não age pela necessidade. Então, ele vai te atacar por conta do instinto. Agora, eu, com a razão, começando a raciocinar, com a inteligência, eu vou pensar assim, será que vale a pena eu fazer aquele ato? Quanto mais inteligente eu fico, melhor eu faço minhas escolhas. Melhor será a minha razão. As minhas escolhas passam a ser racionais. Como o próprio Haroldo falou na mesma palestra que eu citei há pouco, ele fala assim, olha, até certo momento, nós estávamos causando efeitos na Terra. Causando efeitos, sem pensar muito na consequência. Hoje, nós somos obrigados a pensar no efeito que eu quero produzir no planeta, qual vai ser a reação desse meu efeito que eu quero causar, vai ser positivo, eu vou causar um dano para o planeta, eu vou causar um dano para a população, e ainda estou sendo obrigado, muitas vezes, a refazer o que eu fiz lá atrás. Ou seja, hoje eu tenho eu tenho muito rio poluído, agora eu tenho que buscar despoluir o rio, porque eu preciso conservar o planeta. Então, hoje eu já passo a criar efeitos com uma causa mais raciocinada. Antes de fazer... Pessoa inteligente, realmente, ela tem mais capacidade de perceber as consequências do que ela fez com o mal que ela está vivendo, com os problemas que ela está vivendo, né? Então, ela começa a relacionar as consequências com as causas, né? Exatamente, Vec. Exatamente. E aí, a gente faz um questionamento para nossa reflexão. E a gente pode dar alguns exemplos aqui. Nós, eu, você, Vec, os nossos ouvintes aí, nós estamos contribuindo para essa criação divina? De que maneira? De que maneira? Não é? Vejamos. Você é um professor, por exemplo. Você tem duas alternativas. Você pode simplesmente cumprir a sua jornada de trabalho, né, e passar lá a sua matéria, não se preocupar muito com detalhes, com a vida dos alunos, com o contexto em que o aluno está inserido. Mas você pode ser um professor diferente. Você pode ser um professor que, além daquilo que você sabe que precisa ensinar, que está lá no livro, que é currículo, a sua preocupação muitas vezes com o aluno, a sua preocupação se o aluno está aprendendo ou não, se ele vai se tornar uma pessoa melhor com aquilo que você está ensinando para ele. É uma forma de contribuir para que aquele espírito se torne, quem sabe, no futuro um pesquisador e ajude a humanidade. Quando eu estou no meu trabalho, e eu tenho uma equipe trabalhando comigo, você quer somente que aquela equipe cumpra suas ordens porque você acha que está certo, ou você quer deixar um legado? Qual é o legado? Você quer fazer o seu profissional crescer? Ou você acha que é importante você sugar ele até o final para você crescer somente você? Não, mas quando eu preocupo com o meu funcionário, quando eu fico feliz que ele atingiu um patamar, que aquela condição financeira, profissional dele vai dar outras oportunidades, vai fazer com que ele produza melhor, ele vai ser uma pessoa melhor. Qual é o meu exemplo como pai e mãe para os meus filhos?
Ah, mas isso é obrigação minha. Ok. Mas se eu sou um bom exemplo para os meus filhos, se eu tento passar os valores, as morais, eu vou estar participando dessa criação divina, porque eu tô fazendo com que ele entenda que ele é importante também dentro do planeta. Eu vou ensinar ele que ele precisa hoje aprender a jogar o lixo no reciclável, que ele precisa cuidar dos animais. Se ele puder, por exemplo, diminuir o consumo de carne, é uma coisa que eu, infelizmente, ainda não consegui, mas aqueles que buscam isso, enfim, nós podemos contribuir de N maneiras. O médico, né? O médico tentando, dando o seu melhor para salvar a vida, o próprio pesquisador que realmente tem tem um objetivo realmente de ajudar a humanidade, indireto ou diretamente, ele vai acabar contribuindo para essa evolução. E quando então... Oi? De certa forma, deixa eu falar, de certa forma, é isso que você falou, a pessoa, todo mundo tem que trabalhar. Vamos falar assim, você tem que trabalhar para se sustentar, para cuidar da sua família, para conseguir as coisas, para conseguir morar, para cuidar da sua... Mas a forma que você faz é muito diferente, realmente. E a gente pode se diferenciar nessa forma de trabalhar, né? Tendo um objetivo, sendo mais sério, sendo mais... buscando mais resultados, não simplesmente deixando passar. Porque a gente vê, até o próprio Emmanuel diz uma coisa que me chama muita atenção. Tem muita gente que trabalha, mas tem lá o seu emprego, mas não exerce sua função. Está lá ganhando seu salário, mas não exerce completamente a sua função como deveria ser. Ou seja, poderia dar muito mais e não dá, né? Então, são boas colocações. E hoje, velho, que eu sinto, assim, graças a Deus, hoje eu trabalho numa empresa que eu tenho sentido uma diferença. Ela parece que ela está buscando uma humanização maior do que outras que eu já passei, por exemplo. Você percebe uma preocupação maior com o profissional, com as questões extra-trabalho. É óbvio que ela tem o objetivo dela de ganhar, de ter lucro e tal, mas ela poderia ter lucro explorando os profissionais, somente explorando, e a gente percebe uma mudança de mentalidade. Inclusive na questão dos comportamentos, das tratativas internas, da busca da igualdade, apesar de muitas vezes parecer muito lobby, mas você percebe quando o lobby é muito lobby, quando o lobby ele já tem uma questão mais real mesmo, né? Então, questões de racismo, e como eu posso contribuir, né, dessa forma também. Então, são várias questões para a gente refletir esse nosso papel aqui. E aí, partindo para o início do final aqui, qual, então, o papel do espírito desencarnado? Ele tem função nessa criação divina, ou só nós encarnados? Então, a gente deve entender, então, esse trabalho que produz essa criação, somente para as ocupações materiais. Os espíritos da codificação dizem que não. Não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho, então o espírito trabalha. Nós sabemos, óbvio, que a doutrina, pela sua literatura extensa, dos mentores, né, de todos os espíritos que ajudam, socorristas, e todas as outras funções do plano espiritual. O interessante é que as atribuições um pouco diferentes, às vezes, do que acontece aqui na Terra, né, que muitas vezes tem interesses políticos, indicações políticos, o tal do QI, né, o tal do que indica, elas são proporcionais ao progresso, ou seja, a luz que o espírito alcançou, as suas capacidades morais, a sua confiança e fé verdadeira no Senhor. Não há privilégios para os espíritos.
a não ser o prêmio pelo mérito. Tudo é pesado pela balança da justiça divina. Já nós, né, os encarnados, temos ocupações inerentes à nossa existência corporal, como nós temos falado até agora, né? Já no estado extracorpóreo, as ocupações vão ser um grau de adiantamento. Aí a gente vem com o velho exemplo do André Luiz, né? Quando o André Luiz queria trabalhar, não sei se quem assistiu o filme ou leu o livro, queria porque queria trabalhar, e aí ele achando que ia fazer atendimento médico e deram uma vassoura e uma pá para ele. Por quê? Aqui no plano material ele era um médico, um bom médico, talvez em conhecimento, talvez moralmente a gente via que ele não era, ele tinha suas deficiências, né? Muitas deficiências. Então, assim, a ocupação que ele podia mas era uma certa ajuda, né? Alguém tinha que fazer o trabalho sujo. Então, naquele momento, era a função que ele podia exercer. Nós vamos continuar aprendendo, percorrendo outros locais para aprendizado, até que a gente tenha a oportunidade de outras encarnações, né? Quanto mais o espírito evolui, mais esse papel se torna, digamos assim, relevante na questão da criação. Então, alguns espíritos mais evoluídos vão dirigir os acontecimentos, vão sugerir ideias que vão mudar a humanidade, vão fazer a assistência aos homens, né, à humanidade, porque o nosso mentor, geralmente, ele é um pouquinho, né, pelo que diz a doutrina, ele não é tão mais evoluído que a gente, né, mas existem espíritos que... Oi? Como um mestre, às vezes. Isso, exatamente, Vec, bem colocado, como um mestre. Mas, dependendo do grau evolutivo do espírito, ele vai criar mundos. Né? Ele vai pegar sob a sua tutela mundos, para cuidar, para projetar, né? Para governar. Né? E o exemplo maior que nós conhecemos é Jesus, que o mesmo livro que eu citei, A Caminho da Luz, vocês percebem que ele foi um pouco base aí dos estudos, né? Sim. Ele fala, né, que Jesus, junto com uma falange de espíritos superiores, projetaram a vida na Terra, cada passo, cada novo passo da evolução material do planeta, o surgimento das primeiras vidas, e até hoje ele nos governa. Né? Há espíritos que sustentam um sistema solar ou um planeta com o seu pensamento, né? Com a sua, vamos dizer assim, a sua vibração, as suas energias, né? Uhum. Então, veja, não é Deus, são espíritos desencarnados, nós encarnados, participando dessa criação divina, tudo dentro de leis que esses espíritos conhecem, superiores conhecem a fundo, que nós conheceremos um dia também, mas tudo dentro das leis divinas. É isso aí. Bom, e aí eu acho que como mensagem final para nós, espíritas, que queremos continuar participando de maneira talvez menos humana, um pouco mais moralmente evoluídas, nós temos uma oportunidade grande, né? Lá no capítulo Sede Perfeitos, quando a gente estuda o homem no mundo, ele vai falar assim, olha, elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Ou seja, nós que estamos sempre na doutrina, que nós estamos indo ao centro, que lá no centro nós pedimos o auxílio dos espíritos superiores para aquele trabalho lá dentro da casa, onde nós sabemos que as energias, as vibrações são muito melhores, muito superiores, são fortes. Façamos isso no nosso dia a dia. Sejamos os intermediários desses espíritos para que eles possam continuar ajudando o nosso semelhante fora da casa espírita. Nós estaremos participando da criação, ajudando o nosso semelhante, colaborando, nos inspirando a tomar as melhores decisões no nosso trabalho, no nosso estudo, com os nossos filhos, com o nosso semelhante na rua. A virtude
de nós, homens do mundo, não é assim, nós mantermos uma aparência severa, fechada, repelir aquilo que a vida humana nos traz, falar assim, não, eu vou me desvincular da vida humana, porque só existem tentações. Não, nós temos que viver a vida material como ela é. Temos que aproveitar também aquilo que o material nos traz. Se eu conquistar as coisas com o meu suor, com o trabalho honesto, e eu posso fazer uma viagem, posso comprar um veículo, pode, até você vai estar ajudando na cadeia produtiva, gerando empregos, desde que você não atropele o semelhante para conseguir isso. Qual é o mal? Nós temos que viver o mundo do jeito que ele é. Quando nós lemos lá sobre o Espírita, né, nesse mesmo capítulo Sede Perfeitos, nós vamos ver uma série de coisas do homem de bem, vários raciocínios e tudo mais, mas eu acho que para nossa... para que a gente se incentive a continuar, reconhece o verdadeiro Espírito pela transformação moral e pelos esforços para dominar as suas más inclinações. Ou seja, se eu ainda acho que moralmente eu ainda deixo a desejar, não vou deixar de me esforçar, porque Deus vai levar em conta cada esforço que você fizer. Mesmo que desses 10, 15, 20 esforços você decline em 15, em 16, tudo será levado em conta. Então, todo esforço que você fizer, mesmo que você volte a cair, tenha recaídas, ele será considerado. E deixo aqui, então, 2 mensagens para vocês. Primeiro, da Madre Teresa, que disse o seguinte: sou apenas um pequeno lápis na mão do Nosso Senhor. Ele pode apontar ou afiar o lápis, e pode escrever ou desenhar aquilo que ele quiser e onde ele desejar. Se o escrito ou o desenho forem bons, apreciamos não o lápis ou o material entregue, mas aquele que utilizou. Ou seja, sejamos um instrumento de Deus, seja ele qual for. Se for um lápis colorido, uma lapiseira de 05, 07, se formos um pincel, deixamos que Deus faça as suas obras através de nós. E olha aqui, essa é uma mensagem que fala assim: o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Você sabe quem é Máximos Décimos Merídios, Vec? Olha, na hora que eu li a primeira vez, eu achei que era o gladiador lá. Mas é. É ele? É o general Máximos Décimos do filme O Gladiador. Ah, então eu estava certo. Veja só, até um gladiador deixou um grande ensinamento para nós. Porque pode parecer que não, mas o que nós fizermos hoje, principalmente o que nós produzirmos, seja materialmente, fazendo o nosso papel na criação material ou espiritual, com certeza isso vai ficar nos anais da história milenar, por toda a eternidade, e nós não precisamos ser lembrados por isso, né? Não precisamos ser que nem os grandes personagens que queriam um legado, como Aquiles e outros mais. Não, sejamos quem nós somos, mas com certeza isso fará um efeito muito bom para todos. Vec, essa era a mensagem que eu tinha para deixar hoje. Não sei se houve alguma pergunta ou não. Enfim. Não houve, Fábio. Eu acho que ela foi bem abrangente. A gente procura pensar assim, né? Foi bem abrangente e não suscitou perguntas. Mas quem quiser fazer, pode continuar fazendo no chat e a gente responde depois, né? Com certeza. Fábio, muito bom, cumpriu o seu objetivo, tá? Eu acho que tem pontos de reflexão. Esse vídeo vai ficar disponível no canal da página do Herculano, José Herculano Pires. Eu vou também compartilhar no meu perfil do Face, se você quiser também. Quer dizer que a pessoa pode acessar depois e fazer suas pesquisas lá, né? Tirar suas dúvidas. Certo? Agora, eu recomendo a gente fazer uma prece final. Ok. E quem quiser, então, colocar a água para fluidificar, né? Pode aproveitar. Vamos levar o pensamento nesse Deus grandioso que conseguiu, de alguma forma, ser mostrado aqui. O palestrante
teve bastante tato de mostrar a grandeza da obra, a grandeza da criatura, né? O futuro maravilhoso, infinito, que nos aguarda, já que nós somos espíritos imortais. Então, nós só temos a agradecer por essa palestra, por esse momento, agradecer a todos que nos receberam em seus lares, e que eles possam receber agora as dádivas da bênção, do carinho, do Cristo, nosso irmão maior, os amigos espirituais, a tocar-lhes os corações, os seus espíritos, a sossegar, a apaciguar, dar força e coragem, fé e esperança, para conseguirmos levando esse momento da melhor forma possível. Pedimos à espiritualidade maior que quem colocou a sua água possa colocar ali também as boas vibrações e possa trazer ali o calmante, a ajuda que a pessoa esteja precisando naquele momento. Pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, pelo mundo que vive esse momento da pandemia. Pedimos por todos aqueles que estão sofrendo doença nesse momento, outros que perderam parentes e amigos. Com forte coração, dê fé, dê esperança a eles, principalmente compreensão, Senhor, que somos espíritos imortais, que não morremos e que isso faz apenas parte de mais uma experiência que vai engrandecer o nosso espírito. Amanhã vamos todos nos encontrar novamente. Pedimos pelos profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos administrativos, pelo pessoal do transporte, todos esses que estão trabalhando e ajudando nesse momento, que tenham sua imunidade, sua força, sua coragem aumentadas. Enfim, Senhor, pedimos por nós mesmos que continuemos firmes, continuamos de cabeça aberta, mirando no ideal superior, e que o Senhor não nos deixe se desviar do caminho. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Até a próxima. Boa noite, obrigado, Vec, pela oportunidade. Fiquem todos com Deus.